Quando a gente pensa no coração de um atleta, a gente imagina uma máquina perfeita, né? Mas a coisa não é tão simples assim. Hoje nós vamos fundo na triagem cardíaca de atletas para entender por que aquele modelo padrão de avaliação simplesmente não serve para todo mundo. E olha, essa nossa análise aqui não é achismo, não. Tudo isso vem de uma pesquisa super importante publicada numa das revistas de cardiologia mais respeitadas do mundo, a European Journal of Preventive Cardiology. Ou seja, a nossa base aqui é ciência de ponta. Então vamos direto ao ponto. O coração de um atleta de elite, ele é o que parece? Uma fortaleza? Ou será que por trás de toda essa força existe um risco escondido? É exatamente essa grande questão que deixa médicos e cientistas de cabelo em pé. Para investigar isso, a ferramenta principal é o famoso eletrocardiograma, o ECG. Ele é basicamente um mapa elétrico do coração, que mostra o ritmo, a saúde dele. Só que, como a gente vai ver, ler esse mapa é bem mais complicado do que parece. E é aqui que o bicho pega. Sabe, o treino pesado molda o coração do atleta. Isso é normal. O problema é que essas mudanças, que são totalmente esperadas, podem ser muito, mas muito parecidas com sinais de uma doença cardíaca grave. Imagina a responsabilidade do médico para diferenciar uma coisa da outra. É uma decisão de altíssimo risco. Bom, e essa história toda nos leva a um verdadeiro mistério. Quase um caso de detetive, focado aqui no Brasil. A gente vai entender por que aquele manual de instruções antigo para ler os exames simplesmente não funciona para todo mundo. O problema central era esse. As regras que os médicos seguiam foram criadas com base em estudos de populações, digamos, com uma genética muito parecida entre si. Isso criou um ponto cego gigantesco na hora de avaliar atletas de origens mais diversas, mais misturadas, como é o caso do Brasil. E para desvendar esse mistério, entra em cena uma pesquisa simplesmente monumental. Foi liderada por dois brasileiros, o Felipe Ferrari e o Ricardo Stein. E olha os números, foram mais de 20 anos de trabalho, analisando dados de mais de 6.000 jogadores de futebol. Tudo isso focado na nossa população, que é super diversa e miscigenada. Ok, então o que será que eles descobriram analisando essa montanha de dados? Agora a gente entra nas descobertas que, de verdade, viraram de cabeça para baixo muita coisa que se pensava na cardiologia do esporte. E a primeira grande surpresa veio num número, assim, seco. 3%. Só isso. De mais de 6.000 jogadores brasileiros, só 3% tinham um eletrocardiograma que seria classificado como anormal pelas regras antigas. É um número muito, muito baixo. Mas olha só que interessante quando a gente coloca esse número em perspectiva. No Brasil, 3%. Num estudo com jogadores de futebol de uma população africana homogênea, esse número pula para 23%. A diferença é absurda. Fica muito claro o peso que a genética tem nisso tudo. E qual a explicação para isso? A hipótese dos pesquisadores é fascinante. Eles acreditam que a nossa grande mistura genética aqui no Brasil acaba diluindo aqueles padrões elétricos do coração que são supermarcados em outras populações mais homogêneas. Faz todo sentido, né? Mas a investigação não parou por aí. Eles acharam outro número impressionante, 40%. 40% dos jogadores tinham um padrão no exame chamado repolarização precoce. E o detalhe é que, antigamente, isso era visto como um sinal de alerta. Espera aí, se 4 em cada 10 jogadores têm isso, será que é perigoso mesmo? Ou será que a gente estava olhando para isso do jeito errado o tempo todo? A dúvida era enorme. E a resposta dos próprios pesquisadores foi um alívio. Eles disseram basicamente o seguinte: olha, a repolarização precoce, principalmente em atletas, é quase sempre uma coisa normal, benigna. Claro, desde que seja avaliada dentro do contexto certo, com um atleta saudável e sem sintomas. Não é um bicho de 7 cabeças. E isso tudo nos leva à grande conclusão da pesquisa. A genética importa mais do que a geografia. Ou seja, a mistura étnica literalmente redesenha a assinatura elétrica do coração. É uma mudança de paradigma. E como isso funciona na prática, o estudo mostrou algo bem claro. Os exames dos atletas pardos, ou miscigenados, ficavam no meio termo. Eles não eram iguais aos dos atletas brancos, mas também não tinham aquelas alterações super pronunciadas que são mais comuns em atletas negros. Era um padrão intermediário. Resumindo a ópera, aquele padrão clássico que os manuais chamavam de padrão africano quase não aparecia nos jogadores brasileiros miscigenados. E o mais importante, mesmo quando aparecia, não queria dizer que havia um problema de verdade na estrutura do coração. Isso muda tudo. Beleza, com tanta descoberta nova, a pergunta é, tá,
E daí? O que a gente faz com essa informação toda? Como isso ajuda a proteger os atletas na vida real? A pesquisa deu um recado bem direto para os médicos das equipes. Primeiro, calma. Parem de se preocupar tanto com a tal da repolarização precoce, porque na maioria das vezes é normal. Mas, e esse é o segundo ponto e é crucial, nunca, jamais, ignorem um achado chamado inversão da onda T. Esse sim pode ser um sinal de problema e precisa ser investigado a fundo. E a história não acaba aqui não, a pesquisa continua e o próximo passo é gigante. A equipe agora está expandindo o estudo para analisar o coração de mais de 1.200 jogadoras de futebol. O objetivo? Criar critérios de avaliação que sejam específicos para as mulheres. É um passo fundamental para tornar a triagem cada vez mais precisa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para levar para casa. Esse estudo com atletas brasileiros é só a ponta do iceberg de uma transformação gigantesca na medicina. Ele mostra que o mundo está cada vez mais conectado, mais misturado. A grande questão é como a medicina vai evoluir para deixar de lado essa ideia de tamanho único e começar a olhar para todos de forma mais individual e precisa.